violência ou uma forma de educar os filhos? Hoje o Parlamento com Deus vai falar de um assunto polêmico, a Lei da Palmada. Para debater esse tema, convidamos o titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, Fábio Cursino, o pastor J.R. Vargas e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Eu queria saber a opinião dos senhores em relação a essa lei, como é que isso vai afetar o dia a dia das famílias. O senhor pode começar, pastor. Tudo bem, então nós estamos falando da lei da não palmada, né? Porque embora ela tenha o título enfim, seja popularmente conhecida como a lei da palmada, o seu objetivo é exatamente esse, de evitar que a palmada seja dada, ou pelo menos que a violência contra a criança. Alguns aspectos importantes em relação a esse assunto. Primeiro, aquela máxima, e as máximas são muito perigosas, do que eu apanhei e não morri. Alguns apanharam e morreram, por isso não podem falar nada. Só pode falar quem apanhou e não morreu. O ponto aí que me parece bastante importante é a questão da violência. E quanto a isso, nós podemos observar que há pessoas, existem pais, existem mães, enfim, responsáveis que acabam sendo muito violentos, muito grosseiros ao tratar um assunto com uma criança. Uma criança não tem entendimento que o adulto tem. Não se pode exigir de uma criança a compreensão que um adulto tem sobre a vida. A criança percebe apenas o ponto onde ele está, ele não tem uma visão mais ampla, ele não consegue perceber o amanhã e nem tem experiência do passado. Então, exigir que uma criança tenha um comportamento que o adulto quer que ele tenha é complicadíssimo. Outro ponto em relação a isso é qual adulto que essa criança vai observar ou vai atender. Ele atende ao pai, que às vezes pensa de um jeito. Aí vem a mãe e diz outra coisa. Às vezes vem um avô e diz outra coisa. Vem a avó e diz outra coisa. Vem o professor da escola e diz outra coisa. A quem essa criança vai obedecer? Então o que falta, a meu ver, é muito mais essa proposta que me parece bem importante, que é do diálogo, de propor uma conversa, de trabalhar assunto com as pessoas. Porque se por um lado nós estamos sem disciplina, o excesso de disciplina ela pode ser uma coisa muito doentia e pode gerar uma enfermidade muito maior, não apenas na pele, na carne, mas especialmente no coração e na mente das pessoas. Deputada, a senhora é mãe, é avó também. Como é que a senhora vê isso no dia a dia? Porque, por exemplo, a gente às vezes fala assim, mas eu fiz isso para proteger a criança, que tentou enfiar o dedo na tomada, colocou a mão na porta do forno, e aí você faz aquilo até para assustar. Eu acho que a criança tem que ter limite, né? E às vezes esse limite ele é dado com amor, porque eu, por exemplo, que tenho 4 filhos, já dei uma palmada, lógico, mas a diferença entre uma palmada e espancar é toda, né? Completa. Você não pode espancar uma criança porque a criança botou a mão no forno, você tem que ensinar. Agora, muitas vezes para dar limite, você diz assim, não faça, aí você vai dar um tapa na mão, ou dar um tapa numa palmadinha numa perna. Eu acho que isso aí não tem como você não fazer na criação dos seus filhos. Agora, conversar é muito interessante. Agora, já aconteceu também comigo de chamar meu neto, falar com ele várias vezes, ele mora comigo, eu chamei, dei uma palmada nele e expliquei para ele, olha, a vovó está tomando esta atitude com você, porque você passou do limite. E ele entendeu, não ficou zangado, mas nunca mais fez. Mas quando eu olho para ele e digo, ei, que não faça isso, ele não faz, porque ele já aprendeu que tem que me respeitar. Agora, se naquele momento eu deixasse ele fazer, ou não me incomodasse, não desse a ele o limite que o amor tem que dar, o que vai acontecer com essa criança no futuro? Então, eu acho que a lei, o Estado não consegue entrar dentro da casa das pessoas para tomar conta. Não existe. Agora, que eu acho que as pessoas que espancam crianças têm que ser denunciadas, precisa proteger a criança, precisa, mas que a palmada às vezes é um limite necessário, eu acho que é. Doutor Fábio, em relação à delegacia, como é que chegam as denúncias até a delegacia em relação a um outro nível, né, que aí já é a agressão, o espancamento, coisas muito mais graves, porque a lei da palmada, a gente sabe que a palmada dificilmente alguém vai denunciar. Como é que chegam essas denúncias? Quem são essas crianças e quem são os denunciantes? Certo, a delegacia que cuida da criança e adolescente vítima, cuida da criança vítima de crime, né? E parece que não é do que estamos falando. A lei não criminaliza a palmada, a correção moderada ou imoderada, apenas proíbe
né? O que antes era permitido, porque a lei fala, o estatuto fala, em usar de meios de assim, uma correção imoderada. Agora passa a falar de moderada também, e aí inclui até uma simples palmada. Mas a lei apenas proíbe esse tipo de atitude que pode ser praticada pelos pais, pelo professor, ou aquele que tem a ideia ou a intenção de educar. O que a lei não permite e proíbe é que o pretexto pedagógico justifique uma palmada ou qualquer tipo de agressão contra a criança e adolescente, até em razão das garantias constitucionais, de ampla proteção, de proteção integral, que todos os órgãos têm que estar envolvidos, e com esse foco. Esse é o espírito que eu acredito da lei. Mas vim aqui para falar como delegado de polícia. O delegado de polícia vai agir, vai intervir nos casos de violência. A lei realmente não fala de violência, porque quando passarmos a falar violência, aí o caso é outro, aí é crime mesmo, aí estamos falando de maus tratos, aí existe a previsão de aplicação de pena realmente, né? Além das questões administrativas que a lei chega a prever, que é a perda, a possibilidade de perda do poder familiar em razão de uma agressão ou de uma correção, como diz a lei, de forma moderada ou imoderada ou moderada, seja lá de que forma for. Mas, doutor Fábio, você acha que essa palmada, ela é o início de uma agressão com a criança? Ou a mãe que dá uma palmada, ela deu uma palmada aqui, botou ali sentadinho para pensar, senta ali pra pensar. Isso vai gerar, porque às vezes as pessoas assim, não, começa com uma palmada, daqui a pouco é uma chinelada, daqui a pouco é um espancamento com cinto, e vai chegar a um caso muito grave de espancamento. Você acha que é isso? Ou você acha que aquela palmada é uma coisa assim que acontece uma correção e sempre vai ser nesse momento de amor, de carinho que a mãe fez, não que isso aqui gere um espancamento? Eu acho que cada caso é um caso. Vai ficar, como estou dizendo, vai ficar no âmbito familiar enquanto não for caracterizado uma violência, né? Enquanto não estiver falando de espancamento, então não é possível confundir a palmada com o espancamento. Se existe a possibilidade de progressão da palmada chegar até a agressão, é caso de se pensar e vai ser estudado caso a caso. Um ponto interessante em relação a isso aí é que quando você trata a questão da disciplina, não se está falando sobre palmada ou espancamento, está falando sobre disciplina. A maneira de se disciplinar é que vai mudar de uma pessoa para outra. Enfim, isso normalmente é fruto da minha própria disciplina ou da minha ausência de disciplina. Então, se nós estamos trabalhando o assunto da disciplina hoje, e cada hora a gente fala mais sobre esse tema, que é tão importante, é porque a geração atual ela não está sendo disciplinada. Se a geração atual não está sendo disciplinada, como ela vai disciplinar daqui a 10, 15, 20 anos? Como é que vai ser o futuro dessa turma que está aí, dos filhos dessa turma que está aí? Como é que vai ser o tratamento desse ponto? Então a gente tem pais nervosos hoje, que têm pouquíssimo tempo para estar em casa com os seus filhos. E para disciplinar em pouco tempo. Para disciplinar, né? Muito menos. Quer dizer, normalmente está sendo terceirizada a educação. Por uma babá, por um funcionário, para a escola, em alguns casos para a igreja, no nosso caso de igreja, em muitos casos a igreja assume uma responsabilidade que não é dela, inclusive, nós terceirizamos isso para a escola. Então o pai e a mãe ficam com essa responsabilidade diminuída por uma questão intencional. Muito bem, esses pais estão lá, às vezes a mãe assume mais essa responsabilidade. O pai chega e não quer disciplinar, porque ele não quer ser o mauzinho dessa história. Então a mãe diz não e o pai diz sim. Chocam os dois. O filho aprende desde pequeno a manipular um e manipular outro. Perde-se o equilíbrio dentro de casa. Cria-se uma atmosfera onde não existe disciplina, onde não existe respeito, onde a educação foi para o espaço. E daí você fica com um problema que é muito mais grave. Bom, pega isso tudo, junta ao instante em que a criança faz alguma coisa errada. Você não tem um ambiente equilibrado, você não tem um ambiente saudável, a tendência que você tem é de desequilibrar. Se desequilibramos, nós vamos ter ali uma atitude ou uma ação muito mais enfática do que ela poderia ser. Alguma coisa que poderia ser construída com muita conversa, paciência, com diálogo, enfim, com algum tipo de orientação para que a criança pudesse chegar e dizer o seguinte, olha, não farei mais isso,
ele acaba dando voz e vazão a uma coisa muito mais intensa, chegando ou beirando a via da violência. Quanto mais quando os pais também são separados, né? Que a mãe educa de um jeito, o pai de outro. E às vezes dois o pai... querem se atingir? Os dois querem se atingir. Às vezes a criança é a mãe... vítima do processo. E a criança sempre vira uma vítima. Bom, Na gente, verdade, está falando, a deputada falou que os pais são separados. Ora, é muito bacana quando existem pais, mesmo que separados, que a criança vai contar com o pai e com a mãe. Continua sendo Mas pais, o que né? está acontecendo hoje em dia é a instituição do casamento. Cada vez mais deixado em segundo plano. Cada vez mais acontece de maternidade cada vez mais precoce. Aí dá a responsabilidade que nem tem nem para si. Atribuir essa responsabilidade. Aí como vai estar discutindo se vai dar uma palmada, se muitas dessas mães não têm o amparo do pai, não tem assistência e não tem o equilíbrio nem da a mãe, experiência, nem a maturidade suficiente, não tem nada, mas vai ter que arcar com essa responsabilidade, vai se sentir sozinha e aí vem a dificuldade. Essa é uma questão para se refletir. E a outra é a questão de, como o pastor falou, de disciplina. Temos que levar em consideração também as diferenças que existem culturais e das famílias. As famílias não são iguais. Você vem com a educação, vem com hábitos que você vem trazendo e tenta passar para seus filhos, como também o pastor estava falando, e como as outras gerações, não só por questões mais atuais, mais modernas, que tudo agora é moderno, as crianças não são mais iguais. Antigamente, as crianças adoravam no final do ano receber de presente de Natal uma bicicleta. Hoje em dia, a criança não quer mais bicicleta, vai ter que fazer esforço. A criança quer um computador, a criança quer um videogame. São crianças que são diferentes. A criação também vai ter que ser diferente, vai ter que se modernizar. Esse é outro aspecto, e outro aspecto cultural também é da dimensão do nosso país. A lei é para o país inteiro, e a cultura no sul é diferente do meio do país e dos extremos, né? E tudo é questão para ser considerado. Bom, gente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão da educação e da disciplina e também dos casos mais graves de agressão, mas no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já.